Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo, Sagitário. Eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, esse momento. E, Sagitário, eu tenho uma energia que ela vai trazer para vocês uma visão totalmente diferente sobre como você vem vivendo ou até os tipos, né, de pessoas, ambientes que você interage. Vocês vão sentir uma necessidade muito grande de finalizar situações com a pretensão, claro, de começar de uma forma diferente. Por mais que às vezes você não queira sair de uma zona de conforto, que você não queira tomar a frente ou se posicionar em algo, você vai sentir como se a energia ela estivesse te empurrando. Vamos colocar dessa forma, te empurrando. Com o objetivo de vocês realmente resolver uma questão pendente ou assumir a frente de uma situação na qual, quando você nota, você entende os riscos, você entende possivelmente o que aquilo pode gerar para vocês ou para pessoas em torno. Então é como se, às vezes, vocês quisessem só se afastar de uma situação, mas a energia ela ficasse em cima para que você se posicionasse, para que você tivesse ali algum tipo de incentivo para resolver algo. Então, toda e qualquer situação que esteja pendente nesse momento são situações que virão à tona para esclarecer, para ter uma oportunidade de recomeço ou até para finalizar de uma vez por todas aqui. Vamos aqui com as energias complementares para entender aqui como que as coisas vão continuar se desenvolvendo. E assim, Sagitário, precisa olhar uma situação, essa energia que ela é bem delicada porque ela vem com várias lacunas e eu vou mencionar elas para vocês. Para alguns aqui, é muito importante não se manter muito ingênuo ou muito ingênua, em relação aos demais. É entender que se realmente algo foi feito com aquela intenção. Porque dentro de uma maturidade, no caso, dentro de situações onde envolve adultos, se tem discernimento do que é certo e do que é errado. Então não tem como alguém agir mal com uma outra pessoa desconsiderando esse fator da maturidade, do entendimento, do conhecimento do bem e do mal. A outra lacuna aqui, Sagitário, fala sobre o seu papel na vida de alguém. E como você está exercendo esse papel? Será que não há uma confusão? Será que você não está sendo mais isso do que aquilo? Por exemplo, às vezes dentro de um relacionamento, será que você não está sendo mais a mãe do seu parceiro ou o pai da sua parceira do que de fato um companheiro, um marido, um namorado, uma namorada, uma esposa? Será que dentro de uma relação familiar, aonde o seu papel é de filho, de filha, será que você não está exercendo um papel de mãe da sua mãe, de pai do seu pai? Então, existem questões aqui que vão envolver esses conceitos. Qual é o meu papel nessa situação? Qual é o meu dever em relação a esta pessoa ou em relação a este ambiente? Só que eu preciso olhar as coisas de uma forma extremamente madura. As outras lacunas também podem envolver questão de gestação, filhos. Como eu estou tratando essa situação
como está sendo a minha identidade nisso tudo. Aqui é assim, identidade. Qual é a sua identidade, Sagitário? E quanto mais você conhece a verdade, mais distante das pessoas você vai querer estar. Ou vocês podem vir a assumir um papel um pouco mais introspectivo, né? Querer se isolar de algumas pessoas ou diminuir o contato com elas. Também existe um voltar, né? Eu me volto mais para minha vida espiritual. Só que ainda assim aqui também pode estar lidando com aspectos de solidão. Às vezes algo poderia ter provocado em vocês um medo de vocês ficarem sozinhos ou sozinhas para sempre. É uma percepção humana. Não significa de fato que iria acontecer. Talvez não seria nem percepção a palavra, mas às vezes uma ansiedade de não saber o que vai acontecer no outro dia. Só que muitas batalhas já foram enfrentadas até aqui. Então, chegou o momento de obter um resultado positivo sobre algo, sobre uma situação. Então, existe muito uma questão aqui de mudança de visão sobre uma situação. Quanto mais você está conhecendo a verdade sobre uma pessoa, sobre um assunto, sobre um ambiente, mais afastado ou afastada disso você está se colocando. Vamos ver aqui com o espiritual Sagitário. E no início da leitura eu falei sobre o quê? Sobre as pessoas terem discernimento do que é certo e do que é errado, assim como vocês, assim como eu, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é lei e o que não é, a não ser que você tenha algum impedimento cognitivo que te impede de entender isso. Mas caso contrário, espiritualmente, é como se o espiritual falasse assim, você tem que entender que isso é certo, isso é errado e não dá para ficar normalizando comportamentos, principalmente nas quais eles sejam imaturos ou infantis, dependendo da situação. A espiritualidade aqui para vocês, Sagitário, ela não está amaciando as coisas, se esse é o termo certo. Mas é como se eles estivessem muito em cima, no bom sentido, é claro, em tentar dizer assim para vocês, olha, o que é certo, o que é errado, e ponto final. Então, diante a uma situação que vocês estão lidando, talvez seja necessário usar mais da razão. Usar mais da razão, porque se você deixar suas emoções interferirem, você pode acabar negligenciando algo, você pode acabar entrando em discussões desnecessárias ou até trazendo um sofrimento para a sua vida, uma nova batalha para a sua vida que não é necessária nesse momento, que não é nem para estar, não é nem para acontecer. Vamos continuar aqui, vamos entender. Vocês podem notar, né, eu tenho aqui os 10 mandamentos também, né, vamos colocar dessa forma. Então você entende que cometer um determinado ato é errado. Então você pode estar lidando com alguma situação aonde você não vai poder negligenciar uma situação. Você vai ter que olhar as coisas com uma certa razão. E olhar as coisas com uma certa razão aqui, Sagitário, é manter o bem, é manter uma cura. Lembre-se disso, é manter o bem, manter uma cura.
Bom, pode estar ocorrendo aqui algum estresse ou uma sensação de que você está carregando ou que você pode vir, né, a carregar algum tipo de fardo. Não é uma energia muito pacífica, eu quero dizer que você está lidando com situações que realmente estão tirando você do sério ou que estão gerando uma preocupação muito maior. Então, isso está voltado muito ao campo no campo da família. Então, pode haver uma situação que envolve familiares que está te preocupando muito, ou as informações que saem desse ambiente geram algum tipo de estresse. Isso também pode envolver questão de sustento, finanças, como você vem arcando com custos, com responsabilidades. Então, aqui no momento, existe uma preocupação. Em outros termos, né, como é uma leitura que está com muitas lacunas, também pode representar a vida de duas pessoas que são totalmente diferentes, onde uma prospera, é bem familiarizada, é uma pessoa que está de bem com a vida, e a outra, ou a outra família, ou as outras pessoas, vivem em constante guerra, vivem em constante discussão aqui. Então, em alguns pontos, pode estar ocorrendo isso. E eu sinto que vocês querem se afastar disso tudo. Não é uma prioridade para vocês. Vocês só querem se afastar disso tudo. Vocês não querem ficar lidando com isso. E pode estar vindo muitos assuntos na qual dentro dessas conversas exista realmente essa interpretação. Por exemplo, se você é casado ou casada, às vezes estão tendo comparações onde uma pessoa fala, a minha família é uma família toda conflituosa, disfuncional, a sua é mais equilibrada, são mais tranquilos. Então, assim, isso está fazendo com que pessoas queiram se afastar de certos ambientes. Ou se isso é um relacionamento, alguém é mais tranquilo, mais estável, mais pé no chão, e a outra pessoa é totalmente eufórica. Então é como se duas realidades aqui não estivessem batendo. E isso vai fazer com que alguém se afaste emocionalmente da situação. Existe alguma coisa que interfere. Pode representar um vício, pode ser que influências externas, mas eu não digo espirituais, digo de pessoas. Às vezes pessoas que são obcecadas, pessoas que são extremamente orgulhosas, manipuladoras. E é exatamente de lá que está vindo essa energia estressante, essa energia de preocupação aqui. Como se a vida dessas pessoas fossem... Eu vou usar o termo bagunçada, né? A vida dessas pessoas sempre fossem bagunçadas, sempre são pessoas envolvidas em briga, em mentira, em manipulação. E aí tem uma outra parte aqui que já é mais tranquila, mais sossegada, e é como se essa parte ela não quisesse ficar pagando preço. E então essa parte ela vai se afastar emocionalmente disso. E eu vou dizer para vocês, Sagitário, tem alguma situação que envolve rejeição ou abandono aqui? Pode ser prejuízo financeiro também, mas existe uma situação de abandono e de rejeição aqui acontecendo. E isso está acontecendo, assim, você está vendo a verdade.
Lembre-se que aqui na parte espiritual fala o quê? Você sabe o que é certo e o que é errado. Então não interprete a atitude de uma outra pessoa como fez porque quis, ou, perdão, fez por querer, essa pessoa não é assim, não deve estar bem, não. Cada um tem responsabilidade por aquilo que pratica, pelos seus atos. Então, se alguém agiu dessa maneira inconsequente, a pessoa estava ciente disso. Eu sinto que existe uma diminuição de recursos aqui. Ou o fato de alguém viver agindo dessa forma, ou permitir que influências influenciassem uma situação, alguém não quer pagar o preço e tem alguém se afastando disso tudo. E eu posso dizer que talvez esse afastamento ele já estava acontecendo lá atrás, não é uma coisa que acontece de repente. Já estava vindo indícios se tratando disso. Vai ter discussão, tá, Sagitário? Existe alguma questão que fala muito sobre isso. Discussão, possivelmente conflitos, porque alguém não quer ficar ou alguém não quer ajudar uma outra pessoa. Aqui eu tenho energia de Gêmeos e eu tenho energia de Capricórnio. Vocês podem estar lidando com uma energia de uma mãe ou uma pessoa mais velha do que vocês. Aqui pode representar também uma energia de uma chefe ou de algum tipo de autoridade. Vocês podem estar lidando com Libra. Mas aqui é uma situação na qual alguém está sendo rejeitado ou alguém está sendo deixado para trás. E é uma verdade que você vai ter que lidar, Sagitário. Ou se você está rejeitando algo ou abandonando uma situação pelo simples fato de não querer, porque como eu falei aqui, existem duas realidades diferentes. Enquanto uma pessoa é para frente, uma pessoa que sempre está se desenvolvendo, né, sempre está procurando crescer, existe uma outra parte que é totalmente o oposto. Por isso que não prospera. Só que vocês vão perceber que numa situação que talvez alguém precisasse muito, ou numa situação onde alguém precisava ser defendido, ser cuidado ou cuidada, essa pessoa está sendo abandonada ou rejeitada. E é uma situação que pode envolver mais de duas pessoas. Pode ser que algumas pessoas estejam sendo excluídas de um ambiente ou de um grupo. Só que vai ter muita influência espiritual na situação. Tenho novamente a energia de Gêmeos, energias de Leão, Aquário, Escorpião. Aqui a espiritualidade ela só quer que você saiba assim, olha, independente de como alguém age aqui ou a maledicência do outro, isso não vai ficar permanente. Existe um fim de ciclo aqui. Porque não se pode mais continuar normalizando uma situação. E isso está acontecendo porque alguém mantinha outras opções em segredo. Ou alguém já tinha uma outra opção. Então, por existir uma opção em si, ou uma opção em segredo, alguém não pensou duas vezes em rejeitar algo, em abandonar uma situação aqui. Pode ser uma família, pode ser um relacionamento, pode ser um grupo de trabalho. Eu diria assim que já estava até dentro dos planejamentos dessa pessoa
os próximos passos que ele ou ela iria dar aqui. Então não é uma coisa que vai pegar alguém desprevenido, não. É um período bem delicado, tá bom, Sagitário? Não é um período muito tranquilo. Podem estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio. Mas é um período assim que você pode assim ter uma certa decepção, é claro, por você talvez perceber como alguém se mostrava muito humano, né? Uma pessoa que se mostrava assim muito preocupada ou muito preocupada, mas na verdade era só fachada. Porque eu realmente sinto assim que alguém está sendo bem desumano com uma outra pessoa, pode estar vinculado a vocês, ou pode realmente estar sendo assim uma pessoa extremamente egoísta com vocês em uma situação. Só que já vi indícios, tudo bem? Então não é uma pessoa que se revela de repente. Essa pessoa ela sempre mostrou esse comportamento de quando alguém precisa, não está por perto, né? De quando alguém está passando por alguma dificuldade, é uma pessoa que sempre se abstém da responsabilidade. Né? Vocês podem estar lidando aqui com uma pessoa mais nova do que vocês, que pode ser exatamente a pessoa que não quer responsabilidade ou que não quer assumir seu compromisso aqui diante ou perante uma família. Só que havia indícios, essa pessoa sempre se mostrou muito voltada para si do que para os demais. E agora que existe uma situação que envolve uma tensão, vocês não estão podendo contar muito com essa pessoa. Eu tenho aqui no fundo do deck o 3 de espadas, ele já fala exatamente sobre estar se desapontando, se decepcionando aqui com alguém. E eu vou dizer, Sagitário, não adianta vocês perderem a paciência, irem discutir, falar o que você pensa, ou tentar pôr essa pessoa no lugar, vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Você só vai perder tempo e energia que você poderia estar se dedicando a algo para si. Ou se você tentar comunicar uma outra pessoa do que está acontecendo, essa pessoa ela vai fingir que te ouviu, mas não vai dar a mínima. Aqui, na hora que a situação apertou, todo mundo se afastou. E você que vai tomar essa iniciativa, você que vai usar o conhecimento que você tem, a inteligência que você tem, é bem provável que você entenda que nessa situação é você com você mesmo para resolver. As outras pessoas aqui elas só vão atrapalhar ou fazer você perder o seu tempo. Então é isso, Sagitário. Boa semana para vocês, que dê tudo certo. Se cuidem. Tchau, tchau.